mas é fundamental para todos os seres humanos no planeta, especialmente para quem diz que tem consciência do Evangelho, consciência de que há Criador, de que a criatura é uma criação do Criador, que a natureza inteira é a extensão do Criador, que a ela transcende, mas nela é imanente em todas as coisas. Quem tem essa consciência tem que tratar todas as coisas criadas com reverência de quem cultua o Criador. Tem que ter muito mais consciência da vida existente do que o panteísmo hindu. É extraordinário é que os seres mais conscientes do valor da criação e da natureza sejam aqueles acusados pelos cristãos de serem os pagãos panteístas, especialmente os hindus, como prática de fé nas suas múltiplas crenças politeístas, não importando qual seja a variante do politeísmo deles. Em qualquer um deles a natureza é tratada do mesmo modo, às vezes de modo tão chocante que chega a gerar constrangimento aos nossos pudores ocidentais, como por exemplo aquele templo dos ratos na Índia. Os monges convivem com os ratos e todo mundo que vai dar comida, a ratarada tem prioridade. A gente assiste uma coisa daquela, vê logo peste bubônica, um monte de coisa, né, que estão associadas ao bichinho na cabeça da gente. Ou em tempos bíblicos, desde o tempo lá dos filisteus, quando deu aquela peste bubônica, quando a Arca da Aliança foi levada para lá, e eles tiveram que fazer esculturas. Os filisteus, a sugestão era que se fizessem esculturas de ouro à semelhança do animal que estava atacando, que era um rato, e se colocasse diante da arca para ver se diminuía a matança. Se isso acontecesse, se a peste parasse, é porque era a arca que estava produzindo aquilo. Se não parasse, era uma coincidência da natureza. Aí eles fizeram os protótipos dos ratinhos, colocaram diante da arca e a praga parou, né? Aí deu aquele medo nos filisteus. Mas desde tempos bíblicos, a gente associa isso. O rato ao que tem de pior, né? Um animal imundo na Bíblia. E, aliás, aqueles animais imundos do Velho Testamento fizeram não só os judeus, mas os cristãos crerem que eram animais imundos mesmo, quase como se Deus não os tivesse criado. Quase como se tivesse sido, isso aqui foi a invenção a posteriori do diabo. Ele desenvoluiu esses bichos para ficarem assim. Ou é um experimento de laboratório no inferno. Aí vai o rato, vai a barata, vai tudo, né? E tem animais que o repúdio cultural que a gente tem por eles é tão grande que a pessoa custa crer que aquilo procede das mãos do Senhor, né? A minha mulher, por exemplo, admite que a barata seja uma criação de Deus. Admite. Admite. Eu não estou muito longe de concordar com ela, não. Sobre a barata, pelo amor de Deus. Não sem conflito, viu? Não, né? Mas eu não tenho nenhum problema com a barata, nem com nada, nenhuma criatura. A gente mergulha nos oceanos, vê coisas extraordinárias, acha os bichos mais malucos do mundo, impensáveis. Para mim, quanto mais bicho maluco a gente encontrar na Terra ou na criação, melhor, mais esperança para mim. É sinal da extravagância de Deus, né? E eu só posso ser amado por um Deus muito extravagante. Tem uma lula tão vocês, mas tem uma lula tão doida, Caio. Agradeço a Deus que Deus tenha criado a barata porque tem esperança para mim. Tem uma lula tão doida que eu esqueci o nome dela, parece que tem um nome de anjo. Que ela tem sinais de luz, parece, que vai enganando. Eu estou tentando buscar o nome dela aqui. Você sabe qual que me fala? Mimética. Ela, mimetismo. Deixa, que é Mas enquanto você procura aí, vamos assistir a uma matéria que eu gravei ontem sobre a abertura
da conferência lá em Copenhague, na Dinamarca, quais são as expectativas dos governos, o que eles avançaram até agora em relação ao clima, quais são os problemas implicados nisso aí, qual é a posição do Brasil nessa história. Então vamos rodar esse material. Na volta você já deve ter achado o nome da sua... o que é? Mimética? Ela é mimética, ela tem o nome de um anjo. É uma lula, espécie de lula. Você já vai ter achado a sua lula com mimética, certeza, tá bom? Roda aí então, gente. Conferência em Copenhague, em Dinamarca, sobre o tempo. Preste atenção. Olha, do ponto, é decir, a expectativa, uma boa expectativa, o mais positivo possível é que se chegue a um acordo político forte, una declaración política fuerte donde haya un engajamiento importante de todos los principales países de negociar consistentemente durante todo el próximo año. A expectativa original ya no tem a menor chance de acontecer, que era ter um acordo substantivo que substituya ao protocolo de Kyoto em Copenhague agora em dezembro. Isso não tem a menor chance de acontecer. Mas nós temos uma expectativa eventualmente também mais negativa, que é que não tenha um acordo político forte para a negociação do ano que vem e a situação fique muito mais incerta e difusa. Now, there is a huge consensus on the fact that the climate is warming. So there's not even possible, you cannot argue about it any longer. It's based on so many measures, facts. So the climate is warming, and the climate is warming because of human activities, and in particular through the emission of greenhouse gases in the atmosphere. So the more we wait before we take action reducing these emissions, the worse the consequence will be. So it's very important that as quickly as possible decisions are made to reduce significantly the emissions of greenhouse gases. So that should be a major outcome of the Copenhagen Conference on mitigation. But at the same time, even if we were able to stop all the emission of greenhouse gases tomorrow, we know it's not possible, but even if we can stop it, there would still be some warming of the global climate because of the gases which have already been signed. If we do nothing, it will be even worse. In Copenhagen in December, there are two objectives which are related on mitigation and adaptation. Mitigation means how to reduce emissions of greenhouse gases. Adaptation is about adapting to the change that we cannot avoid. And there will be two other components of the negotiation which are about financing, about technology transfer. Let's concentrate on the two scientific operational objectives. If you want to, in particular for adaptation, to make decisions, you will require information. So it's like if you go to a medical doctor, he wants to know your temperature. Before you make the right decision, you need to have enough information on the problem. So decision has to be informed by scientific information. And this is where this global framework will support any decision which is going to be taken in Copenhagen. But let's, even for mitigation. On mitigation, one of the aspects will be increased use of renewable energy. Solar energy, hydropower, wind energy, and so on. But if you think about it, the three I've just mentioned are very much related to the weather. If you want to implement, let's say, a wind farm, you need to know where the potential for the wind is good enough. Para se atingir esses objetivos, é preciso acompanhar os movimentos dos maiores emissores globais, os principais atores dessa história. Em primeiro plano está a China, responsável por 22% dos gases estufa jogados na atmosfera. Recentemente, o governo do país anunciou um corte de intensidade de carbono no PIB entre 40% e 45% até 2020, comparado a 2005. Isto é interessante, porque, por exemplo, se nós temos que hoje, neste ano, a China tem 1,5 toneladas por $1.000 de PIB, significa que o ano que vem ela vai ter 4% menos. Em 2011
mais 4% menos. Então vai caindo, isso significa que todo o desenvolvimento novo da China vai ter que ser com baixa intensidade de carbono. E eles já estão preparados para isso, porque nos últimos 2 anos a China mudou radicalmente a política energética e climática. Ou seja, a posição de negociação da China é mais conservadora que a política energética e climática. Por quê? Eles investiram forte nos últimos 2 anos em energia solar fotovoltaica, energia eólica, todo um desenvolvimento de carro elétrico, padrões de eficiência energética dos carros bons e, em geral, as novas termoelétricas cada vez com tecnologias melhores, digamos, do ponto de vista das emissões que vêm do carbono, mas continuam sendo de carbono de todas maneiras. Colado na China estão os Estados Unidos, que lançam 20% das emissões globais. O presidente Obama, que participa da conferência, promete um corte de 17% até 2020, tendo como base o ano de 2005. A União Europeia fecha esse bloco com 17% das emissões globais. A União Europeia já está muito definida e até agora é a líder de todo esse processo da última década. A União Europeia está propondo já unilateralmente, independente dos outros, reduzir emissões em 20% em 2020, considerando o ano base de 1990, não a partir de agora, a partir de 1990, digamos, tá? Então quer dizer que é uma redução que não é o que a ciência espera. A ciência diz que tem que reduzir 40% os países desenvolvidos. Mas a União Europeia diz, reduz 20% e, se os outros desenvolvidos concordam, 30%. É o que está propondo, é 30%. Agora, a União Europeia é heterogênea. Nós temos na vanguardia o Reino Unido, que está já comprometido unilateralmente a reduzir de 34% a 38% em 2020. E nós temos países que estão muito na retranca, tá certo? Como Itália, Polônia, a República Checa, que são países que estão querendo o mínimo possível de redução, digamos, tá certo? Então, você tem esse quadro heterogêneo dentro da União Europeia. Tem um segundo estrato de países importantes, que são Rússia, Brasil, Indonésia, Japão, México e Coreia do Sul. Esses países, estão os 3 mais importantes e o segundo estrato. Estes são todos os países relevantes. De todos os países relevantes, do primeiro e segundo estrato, o único país que não se sente ameaçado pela mudança climática, uma parte importante da elite, dos formadores de opinião, acham que até não ameaça muito a mudança climática, porque até pode ser bom a mudança climática para eles, é a Rússia. Tá? O resto, então, os países realmente hoje estão muito preocupados, querem a transição para uma economia de baixo carbono. As nossas prioridades são, tentando resumir isso aqui, os países industrializados, que são os principais responsáveis pelo aquecimento global, porque o aquecimento global é uma acumulação de gases, então isso vem ocorrendo há mais de 200 anos. Então, como eles são os principais responsáveis, eles devem apresentar metas, digamos, ambiciosas, robustas e seguindo um pouco o que recomenda o IPCC, que é no mínimo de 25% e até 40% de redução absoluta de emissões até 2020, tendo como base o ano de 1990. E para os países em desenvolvimento, sobretudo aqueles que têm, digamos, uma economia um pouco mais avançada, como o Brasil, Índia, China, África do Sul, o México, ações também ambiciosas que resultem num desvio do crescimento projetado das suas emissões, um desvio para baixo, né? De modo que você, se ainda precisa emitir por causa dos problemas não equacionados do seu desenvolvimento econômico e social, você emita com uma maneira mais sustentável. Portanto, a curva tende a cair. No caso dos países desenvolvidos, a curva deve cair, digamos, continuamente. No nosso caso,
ela deve se estabilizar para depois cair. Estou moderadamente otimista. Acho que a perspectiva que nós temos agora é melhor do que a que tínhamos há algumas semanas atrás, com comprometimento de vários países que ainda estavam um pouco na retranca a agir. Nós apresentamos números que foram muito bem recebidos. Então, nessa área de mitigação, embora os números estejam ainda aquém do que, digamos, o próprio IPCC recomenda para resolver o problema do clima, mas já temos alguns dados concretos que eu acho que são positivos. Falta ainda um pouco o outro lado da moeda, que é quem vai pagar a conta. Ainda está, ou melhor, como vai ser paga essa conta. E a parte financeira ainda está, as negociações ainda estão atrasadas. Isso é preocupante. Há uma tendência, muitas vezes, dos governantes pensarem no curto prazo. Por exemplo, essas negociações já vinham há algum tempo, mas essa fase das negociações começou há 2 anos em Bali. Pouco depois tivemos a crise financeira, que evidentemente fez com que o foco dos governantes mundiais, sobretudo do G8, digamos que são os países desenvolvidos, se orientasse mais para meios e maneiras de como sair da crise. Agora, essa questão da mudança do clima, dada a sua urgência, dada o que já está acontecendo no mundo, nós temos efeitos aqui no Brasil, esses fenômenos meteorológicos extremos no sul do país, por exemplo. Mas, enfim, isso a pressão da opinião pública tem levado os governos a levarem mais a sério isso. Os Estados Unidos foi um bom exemplo, quer dizer, a mudança no governo anterior havia, até durante algum tempo, até a negação da existência do problema, né? O desmatamento coloca o Brasil em 5º lugar no ranking dos países que mais lançam CO2 na atmosfera. As queimadas são responsáveis por mais da metade das emissões brasileiras. Que mudanças a gente pode afirmar que já aconteceram no Brasil? Nós temos aqui esse mapa que mostra as tendências de 1961 até agora, 2008, ou seja, quase 50 anos de idade, mostrando que em todo o Brasil as temperaturas aumentaram. Não foi de uma maneira uniforme e elas aumentaram mais pronunciadamente nessa relação que vai aqui desde a região sudeste, adentrando pela região centro-oeste como um todo. Então, aqui nós já tivemos aumentos de 1961 até agora, mais de 1 grau a 1,5 graus. E nota-se nesse quadro que em todo o país aumentaram as temperaturas, uns lugares mais do que outros. As chuvas não, as chuvas em alguns lugares aumentaram, como já disse anteriormente, e outros lugares não. Mas em termos de temperatura para a agricultura, segundo os pesquisadores da Embrapa, é extremamente importante para novos zoneamentos, etc., como eu já havia dito. E dá para afirmar também que nos últimos anos esse aumento foi mais intenso? Foi, exatamente. Eu tenho uma figura que compara 31 a 60, 61 a 90, os aumentos foram menores do que mostrado nesse aqui, que é de 61 até 2008, em que a tendência de aumento de temperatura foi mais pronunciada, ou seja, há um certo aceleramento, uma aceleração neste aquecimento, principalmente nessa região mais central do Brasil. Menos em algumas regiões que não tivemos praticamente aumentos, né? Mas nessa região, principalmente, onde a nossa agricultura está bastante desenvolvida, né? Nessa região sul do Pará, partes aqui do Mato Grosso do Sul, Paraná, né? Minas Gerais, nós tivemos toda essa região aqui com aumento pronunciado. O que vai acontecer nessa região? Você tem aqui um aumento de temperatura, você tem um aspecto em balanço hídrico, por exemplo, mais evaporação em lagos, né, em rios, nas represas. Você tem um impacto na agricultura, como eu havia dito, em termos de temperatura você pode diminuir produtividade em várias culturas. No Brasil já tem vários estudos feitos, principalmente pela Embrapa, mostrando que dependendo do cultivar, um aumento de temperatura você pode diminuir rendimentos.
No caso do café, um grupo de Campinas, da Universidade de Campinas e da Embrapa em Campinas, mostra que a temperatura mínima, ou seja, a temperatura está aumentando principalmente porque a temperatura mínima ela está um pouco maior. Isso para o café, por exemplo, é danoso, de acordo com os estudos deles, que é importante. Então, outra coisa que a Embrapa está fazendo é, em termos de adaptação, no mundo mais quente, quais são as variedades que eu posso cultivar para mostrar isso aí. Ou seja, o Ministério da Agricultura está num trabalho intenso de olhar zoneamento agroclimático, aonde deve se plantar o quê? E a outra coisa, o processo de plantio, ao invés de simplesmente derrubar uma mata e plantar, e derrubar a mata e plantar, é você utilizar as áreas já utilizadas para a agropecuária, plantar na palha, você fazer um consórcio entre agricultura e pecuária, utilizar áreas degradadas, por exemplo, para florestas industriais, eucalipto, etc., de alguma maneira que você pode sequestrar carbono. Tentar montar um ciclo em que, se você queima combustível, principalmente no caso do etanol, ele recicla ao longo dos anos, porque você sequestra o gás carbônico, foi mandado na atmosfera no plantio, e assim por diante você tem então um processo de emissão menor. O Brasil nisso aí, ele tem um aspecto de liderança muito grande, porque ele pode mostrar uma matriz energética mais limpa e pode caminhar nessa direção. E a agricultura, que olhada de algum aspecto geral podia ser uma vilã do processo, na realidade ela está se mostrando como uma entidade, uma prática agrícola e pecuária que pode ajudar muito na questão do sequestro de carbono. Pouco mais da metade de todo o gás carbônico é absorvido por oceanos e florestas. Eles sequestram o CO2. Segundo o estudo, entre 1800 e 1994, 48% de todo o carbono emitido pelo homem foi absorvido. Mas a capacidade do mar de sequestrar carbono está se enfraquecendo à medida que a água fica mais quente. Um estudo realizado nos Estados Unidos estima que os oceanos absorveram um recorde de 2,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono resultantes da queima de combustíveis fósseis em 2008. Com um aumento na quantidade total de emissões, entretanto, a proporção absorvida pelos oceanos desde 2000 caiu em cerca de 10%. O tão falado gás carbônico, ou CO2, é o mais abundante dos gases que provocam o efeito estufa. Ele é liberado quando combustíveis fósseis são queimados e fica 100 anos na atmosfera. Mais perigoso, porém menos presente, é o gás metano, que desaparece depois de 12 anos. Outro gás formador do efeito estufa é o gás nitroso, com presença muito mais rara que o CO2. Mais difíceis de encontrar ainda são os CFC e o HFC, que completam a lista. A diferença é que esses gases são uma invenção humana e eram usados para refrigeração. Hoje estão proibidos pelo Tratado de Montreal. Lembremos que o efeito estufa é um efeito benéfico, o efeito estufa natural, porque, devido principalmente ao vapor d'água. Quem toma banho sabe muito bem que o vapor d'água você mantém, aprisiona calor. Senão, nós viveríamos num planeta com média de 18 graus negativos, ao invés de uma média de 15 graus positivos, ou seja, 33 graus diferenciado. Mas nós já nos acostumamos com esse clima neste nível. Então, 2 graus a mais, ele perturba muito as nossas economias, as nossas sociedades. Então, o que a comunidade internacional, os itamaratis de todos os países estão trabalhando é para criar um acordo em que você chegue a um ponto da ordem de 400 a 450 partes por bilhão em termos de gás carbônico, que poderia manter um clima não passando de 2 graus a mais do que o clima em relação a 1900 e pouco, né? Então isso é importante. Então isso já é um pouco irreversível, porque a residência desse gás na atmosfera é grande, ela, vários anos. Outra coisa importante é que esse gás diluído na água vira gás ácido carbônico, né? Ácido que você, acidificando os oceanos, você tem um dano para a vida marinha. We've made a lot of scientific progress, we've made a lot of progress on the observation, but we felt that all this information is not optimally used by decision makers, that there's a big gap between making decisions and using the right information to make the right decision. So the goal of this conference is to bridge this gap, to get decision makers together with the scientists, with the meteorological services, with all the service providers, together to try to find out
what is required and how can we provide it. What do the farmers need? What do the energy managers, what do they need? What about the health sector, about tourism, about transport? So the idea will be to provide all these sectors with the right information through the establishment of this global framework. Mitigation is slightly difficult since it requires political will, which we have not seen in the recent times. We also have to see that the population is increasing, and by 2050 we will be more than 9 billion people on this planet. These people have to be provided same kind of opportunity, same kind of living standards as is humanly possible. It is fundamental because development is a human right. Economic growth in developing countries is to undertake. Now, if we go on developing the way we have developed during the last, let's say, century, there will be no more resources available on the planet. Cada pessoa pode fazer a sua parte para diminuir as emissões de carbono na atmosfera. Alguns exemplos. Fique de olho na regulagem do motor do seu carro para reduzir a liberação de gases nocivos. Aliás, usar menos carro é uma boa ajuda. E mais, recicle o seu lixo. Evite usar garrafas plásticas e dê preferência a produtos reutilizáveis. Prefira alimentos frescos aos congelados, que gastam muito mais energia para serem produzidos. Nunca jogue o óleo de cozinha fora. Use lâmpadas fluorescentes, coma menos carne e plante uma árvore. Pequenas ações que podem fazer um mundo de diferença. Nós temos mais ou menos uns 2 ou 3 anos para fechar um acordo global consistente, tá certo? É um processo, o detalhe disso é muito complexo, eu não te posso dizer, pode ser que isso se termine, certamente não termina em dezembro de 2009, como se pensava um ano atrás ou 2 anos atrás. Pode terminar em dezembro de 2010, em junho de 2011, até 2012, mais ou menos, quando termina a validade do protocolo de Kyoto, tem que se fechar. Se não se fecha até esse momento, é porque a capacidade de cooperar da humanidade é muito baixa e vai ser muito trágico, mas os dirigentes estão conscientes disso. Ou seja, esse é um ponto importante. Nós não temos mais nenhum líder mundial importante que não entenda que a situação é grave. Digamos. Então, é uma experiência única da humanidade. Mas a humanidade, em momentos de muita dificuldade, teve capacidade de evitar o pior. E sempre, para ser otimista, devemos lembrar que durante a Guerra Fria estava tudo preparado para o fim da humanidade em 1 hora. Digamos. Ou seja, toda a destruição muito assegurada. E a humanidade conseguiu construir um processo de evitar guerra nuclear por acidente, de regular o crescimento dos arsenais nucleares, e finalmente chegou Gorbachev e reformou, e a humanidade, a Guerra Fria não terminou numa guerra nuclear. Então isso é uma experiência. Esta experiência é da mesma magnitude, é menos destrutiva que a Guerra Fria, que a possibilidade de uma guerra nuclear. Mas é um desafio gigantesco, porque no caso da Guerra Fria eram 2 países nada mais, era concentrada, era uma negociação entre 2. Esta é uma negociação entre 8 ou 10, digamos, vamos dizer. Então essa é mais complexa. E o problema é que o efeito é mais lento. Então há uma lógica dos políticos. Em última instância, o político mide muito o custo nos próximos 4 ou 5 anos, na próxima eleição. E o benefício não se vai ver nos próximos 4 ou 5 anos, está entendendo? Então, de reduzir emissões. Tem um custo num primeiro momento do acordo, de iniciar a transição. Algumas economias vão crescer menos, vai ter setores econômicos perdedores, mas depois as economias vão crescer mais. Então o problema é, te diria, toda uma fase do início da transição para ter um acordo substantivo. Esta é a hora para a humanidade escolher o caminho mais difícil e mais correto. Um caminho que possa apagar os nossos erros, recuperar um pouco do que foi destruído e salvar o que puder ser salvo. O primeiro passo precisa ser dado em nome das futuras gerações. As imagens mostram que o esforço vale a pena.
está nas nossas mãos. Eu espero que você esteja vendo o nosso sinal bem. Eu aqui em casa, no meu retorno, deu algum problema de internet. Eu espero que tenha sido só local, porque a transmissão está saindo. E a recepção é que em alguma volta por aí, no final aqui do documentário, deu um pau para mim. Pode ser que o servidor que nos sirva aqui perto é que esteja com alguma dificuldade, mas que para o resto e para todos esteja tudo indo muito bem. Sobre o meio ambiente, você viu aí as opiniões dos especialistas a respeito do assunto. E no meio de tudo isso, para a gente não comentar muito tempo, porque eu quero gastar de fato mais tempo nesse tema quando a gente estiver aqui conosco algumas pessoas que estão envolvidas nele num nível bem direto e global, mas assistindo tudo isso, o que eu verifico é a pouca ênfase no elemento sistêmico dessa desordem. Porque a ênfase, para ser objetiva, prática, do ponto de vista das quantificações e mensurabilidades numa mesa de negociação política, as ênfases acabam se tornando tópicas e relacionadas ao aspecto econômico-financeiro. No fim, o dinheiro é sempre a raiz de todos os males. Foi a volúpia da produção industrial poderosa que colocou a humanidade nessa situação. O mundo pré-industrial não conseguiria produzir um aquecimento global. A humanidade ficaria aí mais milhares e milhares de anos, sofreria os cataclismos decorrentes da natureza, os chamados acidentes divinos, né? E agora, o que nós temos da Revolução Industrial para cá é uma bomba que foi sendo criada por nós. Então, a nossa evolução gerou a nossa destruição, o que a gente chamou de nosso grande salto evolutivo na produção industrial, mecânica, tecnológica, as facilitações da vida, os grandes desenvolvimentos de transportes, os combustíveis que acionam todas as nossas facilidades, tudo aquilo que constitui a nossa vida, conforme nós a conhecemos agora, teve o seu embrião deflagrado há 200 anos atrás, na Revolução Industrial. De lá para cá o processo é cumulativo. Você veja, o que foi emitido há 200 anos atrás só foi absorvido há 100 anos atrás. O que foi emitido há 100 anos atrás só está sendo absorvido agora, se conseguisse. Mas nem se conseguisse estar no volume que se poderia, porque a gente já viu que os grandes capturadores desses gases estão também em estado já de saturação. As florestas não só estão sendo derrubadas, como estão sendo feitas delas queimadas, o que emite mais CO2. Então a captura diminui e a emissão aumenta onde deveria haver só captura. Os oceanos estão saturados também. Então, e nunca nós tivemos uma produção tão avassaladora de gases, por efeito estufa, quanto de 50 anos para cá. E desse último tempo, é verdade que com o início da preocupação ecológica, houve uma diminuição per capita na emissão. Dividida a população do mundo pela emissão, houve uma diminuição per capita. Só que a população está aumentando. Não só a população aumenta, mas como a acumulação é longa. E todos os planejamentos, você veja, a ciência diz que tinha que reduzir 40 já. Já.
Aí os avançados, os países avançados. A melhor proposta ainda é da Inglaterra, que sempre tem andado na frente de todo mundo nessa área o tempo todo. A Inglaterra topa, independentemente da União Europeia, para si mesma, chegar ao percentual que vai de 30% a 38% das emissões, é que mais chega perto do alvo científico de redução até 2020. Os Estados Unidos são responsáveis por 20% das emissões no planeta. É muita coisa, um país Muito, só, hein? considerando que só são 400 milhões de habitantes. Pois é. E a China, que vem em segundo lugar das emissões, tem mais de 1 bilhão e não sei o quê. Então, a taxa per capita de emissão americana é descomunalmente maior do que a da China. A China, se todo mundo resolver peidar na mesma hora, abre um buraco negro na hora. Provavelmente. Tanta Só gente... de metano. É. Então, o Brasil não faz parte dessa confraria do G8, mas é o 5º maior emissor de gás, o 5º nessa história. Coisa, né? Apesar da nossa indústria, vocês estão ainda... Mas aqui entre nós, 50% da responsabilidade são as queimadas. Entram, aí você vê a tragédia de que o ambiente, que seria um capturador de CO2 por excelência, que é a Amazônia, tira um filtro, né? Carregada de vegetais, de plantas e de água, uma possibilidade enorme de captura, não está sendo uma central orgânica de captura, porque as queimadas, paradoxal e contraditoriamente, fazem com que aquilo que deveria ser um grande capturador de poluição tenha se tornado no maior emissor de poluição do Brasil para o planeta, que são as queimadas, seguidas, obviamente, da indústria automobilística, da queima de combustíveis fósseis, e aí vem em terceiro lugar a nossa avacalhada toda, né? Os bois e as vacas e os seus peidos abundantes, porque libera metano. E não é nem o peido, é o hálito, é a respiração do animal. A vaca emite, ela respira e ela expira metano. Né? Ela rota metano, ela solta pum de metano, ela processa metano. Então, como a agropecuária brasileira cresceu, e aí a maior do mundo, já é maior do mundo, cara. Está aí como considerada como o Brasil um dos maiores produtores de carne do mundo, de grãos, de um monte de coisa. Por isso nós estamos vivendo esse período de culto ao Brasil, de encantamento mundial com o Brasil. Não só por causa disso, mas as deselegâncias e os charmes do Lula. Às vezes é uma deselegância que agrada alguns, não é? Outras vezes são alguns charmes que agradam a outros tantos, mas teve também o efeito da profecia marolinha, quando ele disse que a crise mundial aqui no Brasil ia ser uma marola. Sim. E essa coisa toda, isso deu a ele um ar de segurança profética econômica muito grande, numa hora em que estava todo mundo desesperado. Agora, voltando ao meio ambiente, um dos problemas graves é a acumulação desse negócio. E o processo de estancamento dessa emissão depende de tantas variáveis. Número 1, precisa haver uma boa vontade global de todos os governantes e países. Número 2, tem que haver algum tipo de equação econômica que os ajude a controlarem as emissões sem acharem que estão fazendo um mau negócio do ponto de vista da grana, do dinheiro. Porque a loucura da humanidade é tão grande que, mesmo constatando o fato de que nós assim estamos na antessala da UTI, quase lá, já estamos assim naquele hospital dedicado a doentes importantes, estamos num quarto
que não é uma enfermaria ainda, num quarto, mas já com aparatos Você está falando na Terra, né? da Terra, um quarto com aparatos de quase UTI, já tem assim alguns mecanismos de choque, se for o caso, enquanto se corre para UTI. Mas a gente não tem mais 10 anos para discutir esse assunto. 10 anos de discussão colocam a gente na UTI da história. Nós vamos ter que discutir com traqueostomia. Isso, se nada acontecer, se a gente só for lento. Se parar, se ficar no nível que está, não crescer, já coloca a gente na UTI, Caio. Inevitavelmente. Não precisa fazer mais nada. Agora, em adição a isso, você viu um dos comentários dos comentaristas, a meu ver ele foi infeliz quando ele foi até um estrangeiro que dá aula aqui na UNB, eu gostei dele, para mim foi um dos que melhor se expressou na matéria, mas ele usou uma analogia um tanto infeliz quando ele quis falar da esperança que a humanidade carrega, essa coisa tudo. Ele falou da superação da Guerra Fria, que nós fomos capazes de superar a Guerra Fria, que era uma coisa com potencial destrutivo muito maior, bastava apertar um botão que se destruiria tudo num dia. Eu discordo absolutamente. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Porque a Guerra Fria não era uma coisa que andasse de si mesma, era um espírito de imponderabilidade, que teria consequências, além daquela de natureza de psicologia coletiva mundial, de síndrome do pânico planetária, que foi o que gerou a época, teria que haver uma decisão humana de chegar e tomar uma decisão catastrófica. Portanto, a solução o problema é infinitamente mais fácil. Você veja que nós estamos discutindo esse assunto desde 72. Foi quando houve as primeiras conferências. Foi no início da década de 70 que se alcunhou a terminologia ecologia. Foi, né, cara? Eu me lembro bem de mim mesmo, garoto em Copacabana, no tempo do golpe militar aqui, hippie para todo lado. A época dos ácidos, todo mundo viajando na loucura ali de Copacabana e de Ipanema, de um amigo meu, irmão do Arthur Vigílio Neto, Ricardinho, a gente na rua, e aquelas garotinhas universitárias que andavam ali pelo Pira em Ipanema, todas querendo dar uma de hippie de boutique, querendo conversar assuntos interessantes. Hippie de boutique. Aí uma delas chegou para ele. Eu estava lá num canto conversando com alguém, aí cheguei ele para mim, falou: escuta, poderoso Caião, você tá sabendo que negócio é esse de ecologia? Eu nunca mais esqueci. Ele faixa marrom de jiu-jitsu, preocupado em quebrar os outros, de repente vai conversar com a gatinha, ela vem com mirabolâncias e larga essa de ecologia. Tu tá sabendo o que é isso de ecologia? Aí depois disso, toda hora a gente andava e dizia assim: ecologia, essa é a palavra da onda. Ele ficou falando. A gente tava ouvindo falar muito desse negócio de ecologia. Tava inventando o termo no planeta. Ele ficou encantado com a palavra. Primeiro ele ficou encantado com a ignorância dele, que a garotinha puxou o assunto e ele ficou perdido na história, né? Tava doido para ecologizar a menina, com certeza, chamá-la para dentro do seu meio ambiente absorver, e aí não sabia como abrir a porta, nem semanticamente. Pois bem, desde 72, porque esse é um negócio que vem sendo discutido, na década de 80, falou-se mais intensamente, na década de 90 começou a surgir o alarme. Do ano 2000 para cá a gente entrou na era do alarmismo mesmo. Naquela conferência do Rio já ouvia esse tom de alarme, nem tanto, não, né? Era mais entre o pessoal alternativo. É uma coisa mais cultural. Hippies, intelectuais, naturalistas, cientistas. Eram pessoas que se preocupavam mais. Cientistas não vendidos às indústrias científicas. Não tinha esse tom de alerta que a gente está tendo. Tem muito cientista que só diz o que as indústrias a eles ligados pagam para eles dizerem. Só revelam o que os financiadores das pesquisas querem que seja revelado. Mas então era no meio desse pessoal que havia essa preocupação. Ela foi crescendo até se transformar numa imposição global, inquestionável. Ainda assim,
Até o Barack Obama assumir nos Estados Unidos, os Estados Unidos se negou a assinar protocolo de Kyoto, admitir todas as mudanças propostas. Somente agora eles estão indo para a mesa de negociação com uma proposta de redução de 17% dos 20% de emissão global que eles fazem até 2020. Por que só agora eles estão indo? Seria consciência isso? Porque Caio? o Bush representa a indústria petrolífera, meu amigo. Não pegaram o Bin Laden até hoje por causa do petróleo também. A família do Bin Laden é a segunda família mais poderosa da Arábia Saudita, que está aí o segundo maior produtor, o primeiro maior produtor de petróleo da Terra, né? Junto com o Kuwait, aquela regiãozinha ali do Golfo Pérsico. Então, a família Bush está comprometida com a continuidade desse planeta como ele é até o talo. E a humanidade é capaz de receber um diagnóstico que diga: você está internado na UTI porque você fuma e você vai morrer dentro de 6 meses porque você fuma. E o médico sair e dizer: por favor, arranja umzinho para mim que eu não aguento mais. É mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu aproveitar que só tem 6 meses para poder fumar. Deixa eu estourar, não é? Cagado e meio, né? Ferrado e meio. Essa é a política suicida da humanidade. Então, o que a gente não vê é que, eu ia dizendo, depende de tanta coisa. Só o aspecto econômico em si já é um entrave horroroso. Porque os caras ficam, até na hora de discutir a salvação da humanidade, ficam discutindo quem paga a conta do quê. Não existe um espírito comunal que diga: é o mundo inteiro, gente. Você veja que a União Soviética não está nem um pouco preocupada em se esforçar agora, porque a loucura é tamanha que faz os governantes soviéticos pensarem que um aquecimento global é bom para eles. Por causa da Sibéria. Vai degelar uma área enorme da Rússia que vai se tornar agricultável. Só que aquela área enorme da Rússia, que é gelada, permanentemente gelada, faz parte de um equilíbrio que, se for mexer, desestrutura tudo. Então os idiotas provavelmente não tenham gelo, tenham até solo para plantar. Agora, um solo que provavelmente não vai ter chuva para irrigar, as mudanças se tornam imprevisíveis. O que possa significar uma alteração aqui vai gerar um efeito dessa alteração, tanto aqui mesmo como em muitos outros lugares adiante. Por exemplo, eu tentei gravar domingo uma matéria que saiu no Fantástico, que dessas produzidas aqui no Brasil em programas rápidos, para mim foi a mais pedagógica das que eu vi ultimamente, feita por aquela repórter... Eu assisti. Não sei o que, Bridge. Eu assisti, eles foram lá na Antártica. Ela fez uma matéria bonitinha, redondinha, pedagógica, 10 minutinhos legais. Só que alguma coisa aconteceu, eu botei o Fantástico para gravar no meu HD, e ele gravou até faltarem 10 minutos para acabar. A última matéria terminou antes. É onde eles foram na Antártida, né? É uma matéria onde envolve isso tudo, inclusive a base brasileira na Antártica. Então, muito redondinho. E ela mostrou na matéria dela aquilo que, por exemplo, essas matérias aqui não mostraram, que eu gostaria que as demais mostrassem, que são as implicações que transcendem o clima. Como a circulação da água nos mares. Por exemplo, não preciso ir longe, as florestas de cipreste e pinheiro e eucalipto da América e do Canadá. São florestas naturais, milenares. Não é monocultura de eucalipto. Foi a terra que produziu aquilo ali. Então, são sempre verdes. Evergreen é o nome do negócio, né? Eternamente verde no inverno, no verão, verde sempre. É o poder do cipreste ou do eucalipto. Adaptado, obviamente, à região fria. Sim, para aquela região lá. Agora, com essa mudança climática, não só os polos estão derretendo, o Polo Norte numa progressão mais avassaladora do que o Sul, mas o Sul também, em progressão assustadora. E que é o grande vilão, né? Porque o Sul, se derreter, tem terra por baixo.
Aí faz elevação dos oceanos. E aí, meu amigo, não só isso, mas o sistema de refrigeração da Terra que rola aqui no hemisfério sul é de importância capital através da circulação dos oceanos. E a calota polar tem lugares aqui no hemisfério sul que ela chega a ter 3 quilômetros de profundidade de gelo. E o negócio está diminuindo a razão, como foi ano passado, de 2 estados do Rio de Janeiro no ano. 2 estados do Rio de Janeiro de gelo no ano. E ano retrasado não tinha sido assim. Cada ano a coisa cresce exponencialmente, porque as acumulações continuam, os resíduos não são liberados. Durante 100 anos, só o CO2. O metano é que em 12 se dilui. Então, olha só, ela chega e mostra aqui porque houve alteração de temperatura com a variação de 1 grau, mas o degelo no Ártico foi extraordinário, e na Escandinávia, Groenlândia, toda essa região nórdica da Europa e o Polo Norte da Terra, tão grande, que ali naquela região dos Estados Unidos e do Canadá, a alteração de temperatura já fez com que um bichinho, um inseto, que passa a maior parte do ano em estado de hibernação, impossibilidade de proliferar, ele tem só um período curto de calor para ele proliferar, porque agora o degelo aconteceu, a precipitação de neve diminuiu, o frio caiu, a temperatura caiu, ele já não tem mais os impedimentos naturais de proliferação. Então, você olha só aquelas florestas antes evergreen, de pinheiros e ciprestes, amarelas e mortas. Florestas e florestas, um vermezinho. Acabando com a floresta americana e canadense de cipreste. Ora, essa floresta acaba, as capturas, só vinculando a questão de captura de CO2 na atmosfera, já são reduzidas fora as quantidades enormes de dessistematizações do ecossistema que um evento simples como esse gera. Como as abelhinhas, que são responsáveis por 30% do alimento que se come na Terra. Estão morrendo inexplicavelmente, sumindo no planeta todo. E um fenômeno global, não é? Global, é China, grande crise. Na China estão tentando desenvolver colmeias artificiais. Nos Estados Unidos já tem estados inteiros, pelo menos 4 estados americanos em situação calamitosa do ponto de vista da agricultura pela morte das abelhas. Isso tudo assim, olha, abelha, eu vou voltar a comer batata. Um besourinho. Agora imagina as queimadas da Amazônia. O desequilíbrio geral que esse negócio cria, não só no nível já falado por nós anteriormente, mas em termos de biodiversidade e os equilíbrios que a biodiversidade produz em todos os níveis, inclusive devolvendo esse equilíbrio ao próprio clima. Então, sem falar que a gente vive num mundo de doidos, né? Um armadilhejado da vida, que enquanto o mundo está discutindo esses assuntos, o cara está querendo saber se desenvolve uma bomba atômica. Para acabar com Israel. Para acabar com Israel, se inicia o Armagedon. Quer dizer, nós temos que contar, não é só com otimismo, é com a maior sorte planetária abençoada pela unção da graça último grau, para que a humanidade se comporte nos próximos 30 anos como ela não se comportou nos últimos 10, né? Nem no último ano. Entendeu? Tem que haver quase um espírito de harmonia milenista para poder dar conta disso, porque além disso tudo, você tem as crises de todas as naturezas. Por exemplo, também aqui se falou que o choque da crise econômica do ano retrasado e ano passado parou o processo inteiro de discussão. Basta doer no bolso em qualquer lugar que todo mundo esquece da terra na mesma hora. Porque isso é uma demonstração clara de que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa é uma demonstração global
do tamanho do pecado e do egoísmo humano e da incapacidade humana de se mobilizar para a vida, de fazer opção pela vida e não pela sua própria morte, nos confortos do poder. Então, que eu morra confortável e poderosamente. Essa é a lógica desgraçada quando há um impasse. É melhor do que viver com certo desconforto. Sem poder. Para quem estarei dando poder se eu abrir mão disso agora? Ele não pensa na vida, ele pensa em poder. Essa é a lógica satânica que está infiltrada na mente humana. Você ia falando? Bom, eu vou fazer uma pergunta para ti, mas colocar algumas coisas assim interessantes também, porque apesar de toda essa discussão toda aí, e não é uma discussão talvez só do conforto, porque isso é totalmente, eu acredito que a tecnologia hoje, ela resolve isso com uma facilidade. Já existe tecnologia que resolveria isso. Carros que não tem, sem emissões poluentes, energias alternativas, isso aí é um fato assim, já claro, indiscutível. Então fica bem perceptível que a discussão ela é uma questão de ambição humana, uma questão econômica. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: deu para ver no documentário que, por melhor que sejam as negociações lá, ainda é insuficiente para que a ciência diz que deveria ser. Mas o que você acha que, por melhor que fossem e que forem as resoluções, o aquecimento global já não é um processo apocalíptico deflagrado e que talvez esteja sem volta? Olha, o Apocalipse e Jesus, e o Novo Testamento todo, e o Velho também, nos dizem que o prazer de Deus é não cumprir suas profecias. Olha só, é mesmo. O grande prazer de Deus é não cumprir suas profecias. Então, toda a profecia do Velho Testamento tem um e se, tem uma condicional. Se for assim, assim será. Mas o grito final é arrependam-se, para que vocês não provem isto. O Evangelho começa com um chamado ao arrependimento em todos os níveis. A mudança de mente, a metanoia, para que a vida seja possível. Jesus vem e anuncia o sermão escatológico ali, guerras de revoluções, cataclismos naturais, e calamidades, e desconstrução cósmica, e todas as coisas, de todos os tipos. Mas na sequência ele manda você trabalhar com afinco pela vida, diz que você não deve ser uma virgem indolente, sem esperança, apagada na existência, sem chama, na espera pelo noivo, é acordado que você tem que estar. Diz que enquanto isso, todo mundo tem que pegar o seu talento humano e aumentá-lo ao extremo. Tudo que em mim significa potencial para a vida, na direção da vida, precisa crescer. Eu não posso me acovardar e enterrar o tesouro do meu ser, nem dos meus potenciais, nem das minhas ideias, nem da minha disposição pelo trabalho que serve à vida, em nome de Deus. E por último, o critério último do julgamento escuta, o que você fez? Eu estava nu, eu estava com fome, a terra estava acabando. Você viu o Éden? Você viu o Éden morrendo e vocês jogando mais cocô em cima? Era o Éden. O pessoal fica pensando que o Éden é em algum lugar na Mesopotâmia. O Éden é a terra, gente. Olha para o universo inteiro, vê se você acha outro Éden como esse. A NASA está procurando planetas gêmeos para ver se encontra bactérias. A gente tem tanto aqui, né, cara? A gente morre de bactéria, vive de bactéria. Tanta bactéria aqui. Aqui, pelo amor de Deus, o que tem de vida na Terra dava para povoar o cosmos inteiro. Se você sair se distribuindo a biodiversidade, samples da biodiversidade da Terra,
você colonizava todos os planetas gêmeos identificados no universo. Não só isso, aqui não só isso, como a gente teria também coisas bem tópicas, por exemplo, para Vênus tem uma bactéria própria para aquele tipo de calor, para Marte, tem de tudo. Tem de tudo aqui. Então, aqui é o Éden. Então Jesus chega e ia perguntar, escuta, você viu o Éden? Como é que vocês deixaram esse Éden? Vocês é que se expulsaram de todos os Édens que vocês tiveram. Desde o Éden primordial, fabuloso, mítico, encantado, idílico, do Gênesis. Com o arcanjo lá. Com tudo, até o Éden da Terra inteira, que continua a ser, no universo, o lugar mais absolutamente edêmico que se possa imaginar nesse universo caótico. É aqui. A gente está em precisões absolutas. Nossa variação de 23 graus para um lado, 23 para o outro, enquanto a gente faz a rotação e a translação, é perfeito para gerar vida, esse equilíbrio, para manter esse laboratório vivo, todos os mecanismos rodando. Se a gente estivesse um pouquinho mais perto do Sol, já era, um pouquinho mais afastado, já era. Se a nossa Lua fosse um pouquinho mais distante, já era. Se chegasse um pouco mais perto, já era. Meu amigo, é tudo uma precisão supra-suíça nesse relógio de funcionamento perfeito, absolutamente edêmico em todas as coisas. Os equilíbrios, é uma sinfonia, uma harmonia de... Tudo diz glória no templo dele, cósmico. Tudo diz glória. Tudo é louvor, toda a terra está cheia da sua glória, o salmista disse. Hoje ele disse, Senhor, está chegando aquela hora em que a terra está se enchendo de fogo, sangue e vapor de fumo. Pelo menos derrama o teu espírito sobre toda a carne, porque o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue. Porque é para aí literalmente que a gente está caminhando, né? Então, vindo aqui, respondendo a sua pergunta, que era exatamente a última formulação que você fez, foi o que eu achava de... Se esse processo do aquecimento global não seria uma deflagração já, um processo apocalíptico, e talvez o homem não consiga realmente resolver isso? Aí o que eu te disse é que não é da nossa alçada não resolver as coisas por causa do apocalipse. É da nossa alçada, por causa de Jesus e do Evangelho, tentar resolver até o apocalipse. Quer dizer, nós somos pessoas que têm uma esperança para além de todas as tragédias, mas que não têm que torcer pela esperança para além de todas as tragédias. É só fazer. A gente tem que viver o dia chamado hoje, com todos os recursos da nossa disposição para enfrentar o dia chamado hoje e revertê-lo. Porque assim como na Bíblia está dito que a grande parte da humanidade acaba se perdendo nas escolhas que faz, também se diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É nesse estado de tensão entre o que é e promete ser de si mesmo uma calamidade e aquilo que não deveria ser, e nós sabemos que não deveria ser, e somos chamados a fazer acontecer, por mais que os fluxos da antivida sejam avassaladores, é nessa tensão que a nossa existência tem que acontecer. De modo que, por exemplo, me dá tristeza é de ver que se você for a Copenhague hoje, se você chegar lá, você vai ver a mobilização pesada de todos os grupos de consciência da Terra. Por exemplo, os grupos de consciência budista vão estar em peso lá. Vão, né, cara? Ah, claro, não tem nenhuma religião na Terra mais preocupada com ciência do meio ambiente do que o budismo. O Dalai Lama vive produzindo encontros para tratar da questão, não só disso, vai de neurociência a meio ambiente. Os indianos, o panteísmo indiano se alguém tivesse que fazer uma proposta de religião adequada ao momento, teriam que propor uma espécie de panteísmo lá hindu, porque
o preservacionismo embutido nele é enorme, diferentemente do cristianismo, que destruiu, não só para fins industriais, mas antes do processo industrial, o Império Romano, por exemplo. O Império Romano Ocidental destruiu mais árvores no período deles do que qualquer outro cupim que já tenha andado na Terra. Se o imperador diz, eu quero fazer uma ponte sobre esse rio para atacar esses caras aqui, eles eram capazes de devastar a Bélgica inteira para fazer uma ponte em 3 meses, em 4 meses. Bota aí milhares de soldados cortando. Quando o cristianismo prevaleceu, o que se cortou de árvores na Europa, árvores, por exemplo, relacionadas aos cultos pagãos, dos druidas, dos celtas, de outros grupos, não tem grupo pagão que não cultue a natureza praticamente. O animismo está presente em quase todo o chamado paganismo, de algum modo. Então a natureza acaba entrando no culto. Claro. Aí vem os cristãos e aí parece que não foi Deus que criou aquilo ali e que porque alguém corrompeu a relação com o objeto criado, corta tudo, destrói tudo. A grande destruição. Aí depois o cristianismo se tornou tão redentorista, tão do Redentor e Salvador e do céu conveniente, inclusive a barganha e as indulgências na época medieval. Não, aguenta a onda aqui, você nasceu pobre, vai morrer pobre, é um Gabrielo, cravo e canela, nasceu assim, vai morrer assim. Mas não tem problema não, Deus tem uma mansão celestial para você, segura aí o ópio do povo, do Marx, né? E que a religião criou. Então, não somente isto, de processos alienantes de todos os lados, mas também, quando veio a Revolução Industrial, a volúpia extraordinária desse processo, que é um processo cristão, também do qual os cristãos já se jactaram em termos de superioridade. O próprio protestantismo se jactou do processo industrial, que foi ele que praticamente o deflagrou. Foi a consciência protestante que quebrou o karma obscurantista, medievalista da Igreja Católica e criou um mundo novo. Não só os Estados Unidos da América decorrem daí, mas a nova Europa, o novo capitalismo, a nova mentalidade decorre do protestantismo, de modo que o próprio processo da Revolução Industrial é eminentemente protestante e cristão, já fez parte da glória cristã ocidental. Dizer, vejam como nós somos mais evoluídos do que aqueles chineses que ainda estão com a água na canela até aqui plantando arroz. Veja como nós somos superiores a esses indianos presos às suas leis de karma e casta. Vejam isto, vejam aquilo. Agora vejam como nós cristãos fomos tão inteligentes, como desamamos tanto a criação, como amamos tanto ao dinheiro, a nossa inteligência suicida, ungida em nome de qualquer que seja o nosso sentido de progresso e evolução, e o mundo chegou nesse estado, né? Os outros aprenderam com a gente, fizeram igual, mas não fizeram pior ainda, né? Os Estados Unidos continuam como grandes representantes desse avanço protestante na Terra, como os maiores emissores, sendo que, per capitamente falando, com uma taxa incomparavelmente maior de qualquer outro lugar ou país do planeta. Então, os apocalipsismos têm que ser enfrentados. O cristão tem que ter apocalipsidade, não apocalipsismo. Apocalipsidade é a qualidade do que é apocalíptico, é aquilo que me diz que, se a ordem de coisas mantiver-se nesse estado, o resultado será esse. Mas não diz, não faça nada, porque inevitavelmente o resultado será esse. Na minha apocalipsidade, segundo o Evangelho, eu vejo o que será se ninguém fizer nada, mas sou desafiado a enfrentar com todas as forças, sem nenhum fatalismo, isso tudo. Eu ia dizendo, a minha tristeza é ver que hoje em Copenhague, os cristãos que estão lá estão porque trabalham em indústrias de pesquisa, em qualquer outra área.
iriam por qualquer outra razão, mas não por causa do ânimo da fé. Se você for ver, haverá lá representantes de grupos organizados da chamada Nova Era de todos os tipos possíveis. Os que não conseguem entrar no plenário, porque tem convite especial, ficam do lado de fora, com tendas armadas, com discussões alternativas e paralelas. Crentes, quando vai para lá, e deve ter gente lá da Operação Mobilização, talvez Jocum, talvez grupos variados, vão com folheto para dizer o mundo vai acabar, creia agora. Aceita Jesus. Aceita Jesus, é toda a proposta. Então acaba virando uma palhaçada, né? Que ninguém, com o mínimo de bom senso, respeite e diz, o que eu vou me converter a esse Jesus que está torcendo para o mundo acabar? Que criou um mundo para ele torcer, ficar na torcida. Tomara que não consiga. Tomara que eu não consiga. Tá? Gabriel, Miguel, toda a nuvem de testemunho, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Esse é o espírito do diabo. É o que o diabo lá aquele filme do Advogado do Diabo tava falando pro advogado, dizendo assim, esse Deus aí que vocês seguem, ele é um Deus cruel. Porque aquela história dos mandamentos antagônicos. Ele te dá uma coisa boa e você diz, olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove. E vai, né? Então, gente, a gente poderia falar sobre isso o resto do dia aqui, mas eu queria prosseguir porque o nosso tempo acaba daqui a meia hora. E quando a senadora Marina Silva estiver aqui, nós vamos conversar mais a minutos sobre esse assunto. Eu queria, no entanto, apenas dar uma atualizada sobre os acontecimentos, algumas coisas que eu achei interessantes. E uma delas tem a ver com o pedido de impeachment que foi feito ao governador pela OAB do Distrito Federal ontem, que de todas as entidades expressas é a mais pesada, né? Sem falar que a ex-esposa dele deu uma entrevista na Isto É desta semana, não sei se vocês já viram. Não vi não. Que é uma entrevista assim, safadinha, né? Tipo Mulher do Pita. Mulher do Pita. A Nicéia, entrevista lá Nicéia. Enquanto tá junto, come tudo, engole tudo, não quer saber de onde está vindo o recurso superlativo, né? De onde está vindo o frango. Aquela montanheira de dinheiro, os privilégios todos, aleluia, que bom que o meu marido é competente. E aí depois descobre que o Durval era o cafetão do cara também, arranjava mulher para ele toda hora. Aí depois descobre que o sujeito está de caso com a personal trainer dentro de casa. Aí depois descobre isso, aquilo outro, o que ela declarou, falou o que ela não declarou na entrevista. Aí pressiona o sujeito já está tão de saco cheio dela que não quer mais, manda ela embora, faz lá uma composição de divórcio, ela fica com a casa de mais 15 milhões de reais que ela o acusa de não poder justificar. Ora, se ele não poderia justificar o dinheiro que deu a ela também não deveria receber, né? E ela se diz candidata a deputada federal pelo PMDB. Vai a público acusar o ex-marido de ter dado a ela uma dinheirama que ela diz que tem origem espúria. Então, tinha que rodar na mesma vassoura que o varresse. Claro. Teria que ir junto. Devolveu, que alquimia é essa que santificou esse roubo só porque foi ungido pelo divórcio? Então, mas gente, vamos soltar e ver o 11º pedido de impeachment do governador do Distrito Federal. Solta lá, Kenneth e meu querido Thiago. Vamos. O Distrito Federal entregou agora à tarde mais um pedido de impeachment contra o governador José Roberto Arruda. A repórter Gabriela Valentes está no plenário da Câmara Distrital e tem as informações. Gabriela, boa tarde. Boa tarde. A presidente da OAB-DS, Stefânia Viveiros, protocolou há pouco 2 pedidos. Um pedindo impeachment do governador José Roberto Arruda e outro do vice-governador Paulo Otávio.
E uma notícia acaba de movimentar que a Câmara Legislativa, 2 secretários do governo Arruda, que eram deputados licenciados, devem retornar aqui à Câmara. Helena Pedrosa, secretário de Desenvolvimento Social, e Paulo Roriz, de Habitação. Com a volta deles, o suplente Hadi Mansur, que presidia a Comissão de Constituição e Justiça e tinha prometido ser rigoroso na votação dos pedidos de impeachment, perde o cargo. Neste momento, há uma assembleia dos manifestantes aqui que decidem se vão resistir ou não à entrada da polícia, que está prevista para daqui a 1 hora. Em volta aqui da Câmara, os policiais já estão todos preparados para entrarem. Eles estão votando se deixam ou não aqui o plenário da Câmara. De Brasília, Gabriela Valente para Em Cima da Hora. O negócio continua mais do que preto aqui no Distrito Federal. Isolado, ele está isolado, o governador. Não está só isolado, ele se isolou, né? E uma das coisas que essa ex-mulher diz, e a essa altura o que ela diz está cheio de profunda suspeição, né? A fala da amargura oportunizada pela calamidade. Mas o que ela diz é que naquele episódio do painel lá do Senado, que ele descobriu a lista com Antônio Carlos Magalhães, aquela história pela qual ele ia sofrer impeachment como senador e renunciou antes. Que é muito menos escandaloso. Não, isso aí... O painel é uma curiosidade. Eu só não diria que é algo de natureza irrecuperável, porque este país é o Brasil, né? Se fosse em qualquer outro lugar, ele, do ponto de vista político, estava liquidado. Mas aqui é o Brasil, a gente está cheio de exemplos. O Collor de Mello está lá, de senador. O Sarney nem saiu, né? Ainda é ícone mundial, né? Então, pois bem, mas ela diz que naquele episódio ele teve impulsos suicidas várias vezes, né? E tem algumas pessoas assim próximas a ele que acham que, enquanto ele seja uma pessoa aparentemente muito para cima, nas decisões e na volúpia, na ganância, na tenacidade do fazer, por outro lado, psicologicamente, para esses embates, ele é extremamente frágil. Então, a minha oração é que a justiça seja feita para que esse povo não caia de vez no cinismo e que a misericórdia de Deus não permita que esse homem faça nenhuma loucura contra a própria vida. E a minha oração é pela preservação da vida dele e pela manutenção do Estado de Direito e de justiça. Do contrário, cada indulgência que a gente faça a autoridades como autoridades, na função de autoridade, é como esfaquear pelas costas o povo e gerar uma debilidade de disposição de caráter para a realização do bem na sociedade, porque o desestímulo se torna total por parte do trabalhador esforçado e honesto, quando ele vai vendo essa sucessão incorrigível e escandalosa de coisas se estabelecerem. Isso é apocalíptico, isso aí é um efeito estufa insuportável, né? Efeito estufa moral, ético, de caráter, um abafamento que desagrega e desconstrói o sistema social inteiro. Então, de um lado, minha oração é para que isso vá até as últimas consequências. De um outro lado, eu oro pelo indivíduo, a quem eu desejo ganhar para o Evangelho de Jesus. Não é? Eu quero ver a preservação da vida dele. Eu não quero nem um dia como governador do Distrito Federal. Nem ele, nem essa corja inteira ligada a ele ou qualquer outra corja que o suceda. Agora, quero em nome de Jesus que todos encontrem a graça do arrependimento e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é outra tensão na qual a gente tem que saber viver e separar as coisas. E é interessante você falando sobre o desconforto e o descrédito da população. Saindo aqui da sua casa, quando você pega ali a avenida, tem uma placa de todo o tamanho do governo de EDF. Desculpe o desconforto, mas aqui estamos investindo
seu dinheiro. Os seus impostos. É. Eu falei assim, João, é tão interessante. Eu estou realmente muito desconfortável, porque eu sinceramente, Caio, me dá raiva ter que pagar IPVA, ter que pagar imposto na hora de comprar comida, porque vai pro bolso desses caras. Mas essa é a lógica da desconstrução, que acerca da qual eu acabei de falar. O desânimo é esse. Se você sente isso, imagina o espertalhão que vive arranjando meios para tentar ver se dá uma volta em alguma coisa. Aí é que o cara se sente autorizado mesmo a viver desse modo. Ladrão que rouba de ladrão tem ensinamento De perdão. E os piores ladrões. Se você chegar em qualquer penitenciária do Brasil e perguntar, escuta, quem são os piores ladrões do Brasil? Eles vão dizer que estão aqui, em Brasília, representando os estados. Lá tem gente porque roubou um Todd. Não, olha, o tráfico de drogas, esse movimento aí do Fernandinho Beiramar e Companhia Limitada, no Brasil, somado, não dá, ou no montante, a corrupção, por exemplo, de Brasília num ano. Só de Brasília? Sim, só de Brasília. Precisa nem os outros. Não precisa não. A gente atribui ao tráfico de drogas, assim, uma reunião de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, os caras seriam isso e aquilo, tudo falácia. Quanto mais eu fui chegando perto desses caras na década de 90, especialmente, mais eu vi um bando de pé rapado. Aquilo que você chama de a dinheirama dessa moçada, não é dinheirama nem para um empresário médio-alto. Não é. A mídia precisa que seja, os políticos precisam que seja, a polícia precisa que seja, porque desvia o eixo da questão para a marginalidade do processo. Boi de piranha, né, cara? Boi de piranha. Mas o montante, o que se gasta para combater isso, é infinitamente mais do que o que isto gera. Não só financeiramente, mas até do que gera do ponto de vista de mal social. O pior mal social no combate a isto é o mal social que o combate a isto gera. De corrupção da polícia, de tráfico de armas, de um monte de coisa. Ou seja, o aparato para combater isto gera um mal infinitamente maior do que aquilo que se combate. É como um cara que vai querer curar um câncer de próstata, botando uma bazuca no ânus do paciente e dando um tiro. Pá! Escuta, senhora, tá doendo? Acabou com o seu marido. Acabou com o câncer. É a mesma lógica. É aquilo que o Nilo Batista chama de enxugar gelo. Você enxuga gelo, você vê quando acaba. Não acaba nunca essa tarefa de enxugar gelo. Não, pior ainda, os motivos pelos quais combatem. Combatem apenas para dar uma satisfação à sociedade, enquanto a coisa grave. Não é nem a sociedade, é segmentos da sociedade. Essa é uma história que uma hora dessa era bom até a gente tentar entender de onde vem, por que ficou assim, né? Mas, aproveitando o tema, não era nem o caso, a gente evoluiu do impeachment do Arruda para a questão da ilustração disso com Beiramar e com tráfico de drogas, mas eu quero pedir, não como apologia de nada disso, mas como apologia do uso científico do que de bom possa haver em qualquer criatura e em qualquer criação de Deus, é que eu peço que você preste atenção nessa matéria que vem aí sobre o uso da cannabis sativa em Israel. E é algo interessante da gente ver, porque o ópio é usado cientificamente de todos os modos possíveis. Eu tomo 3 por dia. A cocaína é usada cientificamente aonde se queira. A morfina, do jeito que se queira. Tudo droga infinitamente pior. Eu tenho até dificuldade de categorizar a cannabis sativa como droga, exceto para gente com menos de 20 anos de idade. Para cima de 20 eu tenho essa dificuldade total. A minha consciência me diz, do ponto de vista médico, científico, psicológico, em qualquer instância da discussão, eu tenho uma dificuldade enorme de jogar isso no mesmo pacote. Agora,
O que é incompreensível é como desses agentes considerados alteradores de consciência, que deles é o mais fraquinho de todos, e que até há 70 anos atrás era usado abertamente, Talvez o mais barato. até no Palácio de Buckingham, a Rainha Vitória não dormia sem fumar um baseado para dar sono, para comer melhor, essa coisa toda. Por que que dos elementos listados criminalmente entre os alteradores de consciência, os estimulantes e tudo mais, e que são vendidos na marginalidade, porque que o único que tem recebido tanta dificuldade para ser usado cientificamente é a cannabis sativa? Solta a matéria, por favor. Mais antigos livros da medicina chinesa, o uso terapêutico da maconha ganha espaço no século XXI. Em Israel, por exemplo, pacientes cadastrados para tratamento à base de maconha já podem usar o fumódromo de um hospital público. Han Gottlieb sofre de dores na coluna há mais de 30 anos. Um acidente há alguns meses agravou o sofrimento. A cada consulta, ele recebe do médico uma dose de maconha. Han diz que estava ficando dependente de analgésicos à base de morfina e que eles não aliviavam mais o sofrimento. E que agora, com 1 ou 2 cigarros de maconha por dia, consegue acordar sem dor. Esta semana, pela primeira vez, o governo israelense autorizou um hospital público a realizar tratamentos e a receitar maconha para os seus pacientes. E mais, os doentes podem fazer uso da medicação, quer dizer, fumar a maconha dentro do hospital. O Dr. Itaí Arié diz que a autorização para usar a maconha dentro do hospital foi o passo natural no processo que já autorizava o uso médico da erva em ambulatórios e na casa dos pacientes. Em Israel, o uso recreativo da maconha é proibido, mas para fins médicos, a droga foi liberada no começo da década. E a partir de 2004, uma organização não governamental chamada Tikkun Olam, Consertando o Mundo, foi autorizada a iniciar o plantio da erva. Nós estamos numa das estufas mantidas pela organização e autorizadas pelo governo israelense. Por medida de segurança, não se pode dizer a localização exata dela. Só que nós estamos em algum ponto no norte de Israel. E aqui estão 10 mil vasos de maconha que será usada para fins medicinais. O cultivo é cuidadoso. A área reservada às plantas mais novas é uma espécie de maternidade, com luz artificial 24 horas. O psiquiatra Yehuda Baruch é o responsável pelo programa que receita maconha medicinal em Israel. Ele diz que os principais pacientes são os que sofrem de dor crônica e os que têm câncer. Segundo o médico, durante a quimioterapia, a maconha reduz as náuseas, aumenta o apetite e, com isso, ajuda a controlar a perda de peso. Segundo o Dr. Baruch, a dose média por paciente é de 60 gramas por mês, o que seria equivalente a mais ou menos 60 cigarros. É a prescrição para Jacob Kozlovsky, que nasceu aqui, viveu quase 30 anos no Brasil e voltou para Israel. Em 2007, depois de se submeter a uma cirurgia para a retirada de tumores no intestino grosso, ele entrou para o programa. Me sinto melhor, ganhei peso, perdi 20 quilos, agora já ganhei pelo menos 15 de volta. Isso graças a isso que me ajuda. É aqui que o Jacó e mais 700 pessoas vêm pelo menos uma vez por semana, regularmente, para pegar a sua porção medicinal da maconha, que pode ser entregue de duas maneiras. Uma delas é nesse saquinho plástico aqui com o que eles chamam de flores secas. E a outra maneira é assim, moída. Nesse caso, os voluntários já pegam e enrolam alguns cigarros que mais tarde serão distribuídos aos pacientes. Ao chegar, cada paciente mostra a identidade e o papel que autoriza a retirada da maconha. O nome é rigorosamente checado na lista. O ex-militar Shmuel perdeu parte da perna esquerda atingida por um míssil em Gaza. Ele conta que no princípio resistiu ao programa porque sempre viu a maconha como uma droga prejudicial ao usuário, mas que hoje consegue suportar a dor fantasma, a sensação dolorosa na perna que já não tem. Shmuel voltou a estudar, frequenta a academia e tem uma vida normal.
Mas os médicos esclarecem, o tratamento não funciona para todos os pacientes. Muitos sentem tonteira e confusão mental. E é contraindicado a jovens com menos de 20 anos que podem desenvolver esquizofrenia quando mais velhos. 400 substâncias da maconha ainda estão sendo estudadas. Mesmo assim, alguns países começam a testar a receita já seguida principalmente em Israel, Holanda, Canadá e Estados Unidos. Em novembro, na cidade americana de Portland, um café passou a permitir o consumo a pacientes com um certificado médico. É a primeira opção nos Estados Unidos que esses pacientes têm para usar a maconha fora de suas casas. Pois é, Israel mais uma vez saindo na frente e quebrando preconceitos relacionados a uma coisa tão simples. Há quase 10 anos, né, cara? É, Isso aí na frente há quase 10 anos. Por exemplo, esse que ele diz aí, esse lugar aqui, ninguém pode saber, no norte de Israel, eu sei onde esse lugar é. É perto do kibbutz Agoshirim, lá no norte. Você entregou a turma. Bem do lado. Você entregou o pessoal. Aí, esses experimentos já há muito tempo. Esse Ehud Barak, que foi mencionado aí, já vem pesquisando isso há 30 anos, com concessões e autorizações do governo de Israel, é claro, né? E eu não consigo entender se existe algum elemento químico em alguma criação na natureza que possa fazer bem à saúde humana. Por que se tem que vincular esse elemento a algum tipo de diabrice, demonice, diabolismo, marginalidades, criminalidades, a ponto de não se poder usar nunca nada daquele agente ou daquele elemento? Sob nenhuma circunstância. Até sandália, eu estava dizendo aqui, a fibra da cannabis é forte, é poderosa, dá para fazer milhares de coisas não poluentes numa época ecológica como essa. É uma fibra maravilhosa para fazer coisas, roupas, tecidos, sapatos, sandália, o que você quiser, ela se presta para muita coisa e é natural, não é plástico, mas não se industrializa, não se usa por causa da questão criminal relacionada à utilização para lazer. A utilização não médica, ou seja, a utilização do cara que fuma o baseado dele para tirar uma onda, para ouvir um som, sei lá o que, fazer o que ele queira. O Caio, a produção, por exemplo, eu tomo, por causa da minha dor, eu tomo remédios caros, muitos caros. A produção da maconha é mais barata do que esses remédios que eu tomo, né? Infinitamente mais. Será que tem fatores econômicos por trás monopolizando essas coisas? Olha, na realidade, no dia que os Estados Unidos disser qualquer coisa tipo pode no resto do mundo. Porque podia nos Estados Unidos até mais ou menos o início da década de 70. Podia. Quer dizer, quando é que o Woodstock aconteceu? Você não via ali no Woodstock até os guardas fumando um joint, um baseado? Guarda dando, você vê o documentário, mas tá todo mundo numa boa aqui, até me deram um baseadinho, fumei com eles, não sei o que. Então não era. Foi o LSD que depois, já um pouco mais adiante, que criou um climão aonde o pacote inteiro foi fechado. Antes disso, nos Estados Unidos mesmo, você tem filmes da década de 30, década de 40, e que até na década de 50, em que era absolutamente normal naquelas festas americanas, nova-iorquinas e não sei o quê, o pessoal fumar lá um baseado, os aristocratas, todo mundo. De fato, há um documentário do History Channel, uma série sobre isso, que mostra que os processos de vai e vem, como na virada do século XIX para o século XX, era bem tranquilo isso. Aí, quando veio a questão da lei seca nos Estados Unidos e que eles proibiram o consumo de álcool, que do ponto de vista real, prático, das drogas,
é a mais desgraçada que existe, daí em tudo que é geladeira, prateleira, com label de todos os lados, com a capacidade de produzir morte, não só a morte da pessoa, mas da família. Não, o cara sai, não precisa nem chegar em casa. Mata a família. Não precisa nem chegar em casa, entrar no carro, já sai doidão e tonto e perde a noção, e é pancadaria, é briga, é confusão, é violência, é não sei o que, é tudo que você quiser. Então, ó, disso aí, desculpa, eu não entendo porque eu li livros, eu fiz uma viagem por dentro de cada uma dessas coisas, desde que eu era menininho. Então não tem nenhum babaca falando aqui. Claro. Então, em nenhum nível. Então, mas é escolha. No tempo em que a lei seca prevaleceu nos Estados Unidos, não se podia beber. Então, o escape era o uso de outras alternativas, de alterador de consciência. Aí a maconha cresceu nesse período, mas eram os negros que plantavam para servirem aos brancos. Eles mesmos já consumiam. Isso no século passado, agora? Agora, século XX. Milenarmente eles já consumiam. Quando oficializaram de novo, a máfia ganhou da polícia e a lei seca teve que ser quebrada e a concessão para beber, do jeito que se quisesse, foi dado que, a meu ver, qualquer lei seca é idiota. Eu sou contra todas as leis secas de qualquer aspecto. Todo mundo tem o direito de se matar, se quiser. Não tem de matar o outro. Mas assim... Assim, se quiser. Deus deu esse direito. Quem é o Estado para dizer que o cara não tem direito de se matar, do jeito que ele quiser? Ele não pode matar o outro no processo. Mas, pois bem, aí houve uma troca. Quando houve a concessão para o álcool, iniciou-se imediatamente o processo de marginalização, especificamente da cannabis sativa. Coitado dos negros, né? E por causa dos negros. Aí misturou com a questão da luta racial dos negros. Então era por causa dos negros? Aí a maconha ficou mais demoníaca ainda nos Estados Unidos, porque era uma produção de negros, uma cultura milenar dos negros, e os negros agora coisa lá de Lusiana queriam se libertar do jugo étnico. Então outra vez vira a erva do diabo, é a erva da black weed. É a maconha. Aí veja como isso vai se associando a coisas que as pessoas não sabem nem de onde vem, nem porquê. Aí aqui na América Latina, ela ganhou a alcunha de erva do diabo, dada pela Igreja Católica, porque todas essas alcunhas um radialista inventa, mas ele inventa a partir do preconceito moral que ele sabe que ele encontra no substrato da sociedade, naquele caso da Igreja Católica, logo depois da Igreja Evangélica. E aí a maconha, que é de todas as drogas a mais leve, como eu disse, eu tenho dificuldade de categorizá-la, dado o poder avassalador das outras, de colocá-la no mesmo pacote. Ela confirmadamente pode fazer mal a 2% da população que tem a tendência a surtos psicóticos. E especialmente fazer mal nas fases interpsíquicas, virada da puberdade, 12 para 13 anos, de novo nas viradas interpsíquicas aí entre 18 e 20 anos de idade. São os dois momentos em que o cara com propensão a surtos psicóticos pode ficar psicótico com ela, não só com ela, com álcool, com qualquer outra coisa que estimule naquela direção. Não é só não é um pré-requisito dela, apesar de que a grande contradição da cannabis sativa é que o elemento, o THC dela, provavelmente nasceu em corais no fundo dos oceanos. Porque hoje se descobriu que existem estruturas neurológicas de entes e criaturas que só existem em corais, que tem o receptor exatamente adequado para o embutimento do THC nele. Ele é preparado para receber o THC que é produzido naquela área. E nós humanos, diferentemente de muitas outras criaturas, também temos no nosso sistema neural o mesmo elemento de receptor para acolhimento do THC. O resíduo nunca morreu em nós dessa
evolução se foi o caso. E do caso da evolução. Se for um caso criacionista instantâneo, fica pior ainda. O Criador já teria criado a gente com esse receptor. Ou seja, e esse elemento, ele é extremamente antipsicótico. Ele é antipsicótico? Antipsicótico. Olha só. Totalmente antipsicótico. Então, os casos de humanos que consumam a cannabis sativa e tenham surtos de psicose são as anomalias. Porque, do ponto de vista da normalidade, ele geraria o efeito antipsicótico e não o efeito psicótico. Mas essa é uma outra coisa, tem inclusive um documentário científico muito interessante, muito equilibrado sobre o assunto aqui. Da minha parte, não tem apologia de uso de nada. A gente não nasceu para respirar coisa alguma que não seja oxigênio, para beber coisa alguma que não seja água, apesar de que eu bebo Coca-Cola muito. A gente nasceu para comer pão e não comida sintética. A gente nasceu para um monte de coisa que a gente não vive mais. Que a gente não consegue mais nem pensar em vida nas categorias naturais da vida. Você veja o nível de artificialização no qual nós humanos nos colocamos. A vida em si, in natura, se tornou miséria para nós. A gente concebe o in natura como pobreza e não como glória. Hoje o natural é a gente carregar, se possível, já daqui a mais 10 anos eu vou trocar esse meu braço que não está pegando muito bem as coisas por um biônico que vai apertar alguém até o fim, vai ter a cara desse braço aqui. A humanidade está preparada para virar a filha de Frankenstein a qualquer momento, né? Mas é chocante ver a burrice, a estupidez, e eu botei essa matéria apenas para mostrar como os extratos, os engessamentos de pensamento são tão poderosos que o cara não consegue dar graças a Deus por algumas coisas que Deus criou. A gente começou falando da barata, mas não consegue. Viu Deus que era bom, não é isso? Tá lá quando Deus criou a cannabis sativa, eu queria saber se ele disse, essa aqui é do diabo. Ele não disse isso para nenhuma, nem para as folhas de coca lá nas montanhas andinas. Ele viu que era muito bom. Agora, qualquer coisa pode ficar muito má. Eu posso matar a gente com água. É a água da vida. Você pode afogar um cara com água. Você pode torturar um cara com água. Você pode acabar o mundo com água. É um dilúvio. Todas as coisas têm os seus lados. O que cabe à consciência adulta em Cristo é examinar todas as coisas, reter o que é bom, da bondade de todas as coisas. E a maldade das outras coisas não está nas coisas, está no uso perverso que a gente faz delas. Elas não se oferecem para nenhum uso perverso. A cannabis sativa está lá ao vento, não está se oferecendo para nada. Só está o sabor do vento. Tem suas funções naturais. Alimenta uma infinidade de insetos, gera equilíbrio ambiental nas áreas em que tudo existe para um propósito, um significado e uma finalidade. Tudo. Nós é que com o nosso olhar diabolizamos, demonizamos, ou celestializamos, ou hipertrofiamos, ou hipotrofiamos, ou idolatramos, ou qualquer coisa, em qualquer que seja a criatura ou a criação. Esse é o tamanho da nossa desgraça, o nosso tempo acabou e hoje o Thiago vai ter que viajar. Eu só acho que você é muito corajoso, Caio, em abordar um assunto que é um tabu, mas que você foi lá e falou. Eu não estou fazendo apologia para ninguém. Não, você está abordando, deixa eu falar, abordar o assunto. Isso aí eu não tenho medo de nada. Pode reunir a Assembleia de todas as nações, a unida e as de Deus entre os homens. Digo na cara dos chifrudos, porque enquanto a gente não fala isso, tá a filharada de vocês todos aí fumando tudo que é baseado que vocês querem. Não é baseado, é crack, estão cheirando, é pó, estão bebendo até não poder mais. Aí depois chega aí com essa cara de santificados para vocês, seus pastores da mentira, e fica todo mundo fazendo de conta que está tudo bem. Por que não fumam maconha? Não, porque não tratam do assunto com clareza. A verdade liberta a gente sempre.
Onde há tabu, existe um culto à ilusão. E no Evangelho não existe um único tabu. Em Jesus eu não encontro um único tabu. Não há nada que Jesus não tenha tratado de frente. Eu sou discípulo de Jesus e quero dizer para mim mesmo, para os meus filhos, para todo mundo o que é bem, o que é mal, do ponto de vista do que está revelado da razão de Deus, do verbo de Deus, na palavra de Deus, em Jesus, no Espírito do Evangelho, e conforme o bom senso e a sabedoria das coisas, que tem base no próprio Evangelho. Então, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Em favor da verdade, meu amigo, eu brigo contra a terra inteira, me sentindo maioria, sem nenhum problema. Eu não estou devendo nada a ninguém, não estou querendo saber a opinião de ninguém, não estou nem aí para o que pensam, eu só quero saber o que Deus pensa de mim. E a única resposta que eu terei que dar é o que Ele pensa de mim e o que eu fiz com a minha vida na terra, com a consciência que Ele me deu. Agora, o que estejam pensando de mim, eu já passei dessa há muito tempo. Me mataram, me fizeram o favor de me matar, e eu descobri que é maravilhoso ser um homem morto. É uma maravilha. Então, obrigado por terem me matado. Vocês me deram a vida no Evangelho mais livre que eu já tive. Destruíram o resto de scriptzinhos que eu tinha para manter. Eu só tenho um script agora. É aquele que tem a ver com Jesus, com o Evangelho, com a revelação e com o bom senso do Evangelho. Se não tiver a ver com isso, não tem nada a ver comigo. E eu estou me sentindo, vê se você vê alguma corrente pendurada aqui. Está livre, o coração e a mente livres para dizer a você o que seja verdade, sem medo da sua interpretação. Isso é um problema seu, não é meu. É simples resolver o problema comigo. É não me assistir, não me ler, não me ver, não me procurar. Simples não trabalho assim. Entrando eu não bato site, na porta de ninguém, não saio por aí, não estou nem na TV aberta dizendo em horários que eu posso assustar. O cara que vem me ver tem um trabalho enorme para vir. Então vem porque quer, vai ouvir um cara que diz o que pensa. Certo, meu irmão? Hoje foi o dia mais atípico aqui porque nós praticamente não tivemos perguntas rolando. Vieram só duas agora. Então vamos ficar para outra hora. Né? Eles não estão muito entretidos aí com as matérias. Eu sei que a contagem de IPs ali continua crescendo e aumentando sempre. Então é sinal de que a multidão estava toda, mas o nosso assunto gerou um certo silêncio. Deixa eu parar por aqui, que meu genro já está a caminho do aeroporto, vai resolver uns assuntos dele no Rio e vai trazer a minha netinha Helena para passar 20 Pô, que legal, hein? Vai ser uma maravilha. Isso é muito bom. Gostoso, né? Gente boa de Deus, quero só lembrar que o meu livro, o Apocalipse das Igrejas, você pode mandar buscá-lo hoje com o Edivaldo no site. Vá lá na loja do site e peça o Apocalipse das Igrejas. São as 7 igrejas do Apocalipse comentadas aqui. Peça lá, leia e compre uma quantidade grande para dar para outros amigos neste Natal. É um texto de importância fundamental, eu já disse algumas vezes, para quem quer se posicionar nesse tempo difícil, entendendo e discernindo quais são as doenças e as perversões das igrejas, conforme Jesus as diagnosticou desde sempre. E quais são as saídas e quais são os chamados para a gente de fato encarnar na vida, encarnar na terra. Tá bom? Então vá lá no site, escreva para o Edivaldo ou para a Lesimar, tem todas as informações na loja do site. Peça o seu Apocalipse das Igrejas, peça também o livro Um Só Caminho. E amanhã eu vou estar divulgando o livro da minha mamãezinha, que vai estar chegando aqui neste dia 11. E no domingo ela vai estar no Teatro La Salle, lançando o livro dela, O Que Eu Faço Não Sabes Agora. É uma coisinha, uma teteia maravilhosa. Todo mundo que lê fica emocionado e quebrantado. Tudo absolutamente verdade no Senhor. E ela vai lançá-lo lá, vai lançar quarta-feira aqui em casa. E você também vai poder adquirir pelos mesmos meios, seja na aba Press, seja com o Edivaldo na loja do site, tá bom? Que o Senhor Jesus fique com cada um de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos encha do Espírito Santo, que Ele nos encha de amor pela palavra,
pela vida, uns pelos outros, que Ele nos encha de esperança e que a gente não fique jamais tomado de nenhum apocalipsismo, que é fatalista e entrega os pontos, mas de apocalipsidade, que diz: eu sei que se nada for feito, o que está dito acontecerá, mas eu sei que a vontade de Deus é me encontrar lutando contra toda forma de calamidade neste mundo, porque Deus terá prazer em suspender todas as suas profecias se a humanidade se convertesse, por exemplo, agora. Deus nos abençoe.